Você já parou para pensar como é o céu? Talvez você o imagine como um lugar de luz infinita, melodias celestiais, coros louvando a Deus em meio a uma beleza indescritível. Ou quem sabe como uma imensa cúpula que se estende sobre a terra, sempre presente, mas inalcançável. Essas visões são lindas e cheias de verdade, mas hoje, vamos além do que os nossos olhos e imaginação podem captar. A Bíblia nos apresenta uma realidade celestial rica e complexa, com múltiplos níveis e propósitos. Vamos explorar juntos as Escrituras, especialmente a intrigante passagem de 2 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo nos dá um vislumbre do terceiro céu, o paraíso, a morada do próprio Deus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Essa passagem nos revela a existência de 3 céus distintos, um acima do outro, sendo o mais elevado aquele descrito por Paulo como o terceiro céu, a morada do paraíso e a presença pessoal de Deus, o local mais sagrado em todo o universo. As palavras pronunciadas naquele lugar são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dos limites do paraíso. Além disso, vamos entender a importância dos anjos e seus diferentes papéis, desde mensageiros celestiais até protetores e guerreiros espirituais. E claro, abordaremos a luta constante entre as forças celestiais e as forças do mal, um conflito que impacta tanto o céu quanto a terra. Antes de continuarmos, curta, comente, compartilhe. E claro, se inscreva no nosso canal Preciosas de Deus para mais palavras de edificações. Ao longo dos tempos, muitos de nós temos criado imagens e percepções sobre o céu, influenciados por tradições, culturas e até mesmo nossas próprias imaginações. Afinal, como visualizamos o céu em nossas mentes? Muitos o imaginam como um reino etéreo de luz e melodias celestiais, onde coros de anjos louvam a Deus incessantemente, cercados por uma beleza incomparável e uma arquitetura magnífica. É fácil visualizarmos cenários deslumbrantes, adornados com ouro, prata e uma profusão de pedras preciosas. Essas percepções, sem dúvida, possuem elementos de verdade, mas não revelam a totalidade do que o céu realmente representa. Alguns talvez imaginem o céu como a face interna de uma imensa cúpula côncava que se estende sobre a terra. Quando olhamos para o horizonte, parece que essa cúpula termina ali, mas essa ilusão se desfaz a cada novo passo, revelando que ela se estende infinitamente, sempre envolvendo o nosso mundo. Independentemente da imagem que fazemos, a verdade é que quase todos os habitantes da Terra possuem alguma concepção sobre o céu. Ao contemplarmos as vastas possibilidades celestiais, é fundamental reconhecermos que a linguagem humana é limitada para descrevê-lo. Utilizamos termos diversos para tentar expressar a grandiosidade desse lugar. A palavra céu no singular enfatiza sua unidade global, enquanto expressões como a céus ou a lugares celestiais sugerem uma pluralidade de espaços, cada qual com sua finalidade, habitado por diferentes seres e dedicado a atividades específicas. Além disso, o livro do Apocalipse nos apresenta uma área peculiar chamada a meio do céu. Até onde se sabe, essa expressão descreve um espaço amplo por onde transitam diferentes seres celestiais. Em Apocalipse 14, 6, lemos: "Então vi outro anjo voando muito alto com a mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações." A palavra grega utilizada para meio do céu é a mesoranema, significando literalmente o ponto médio do céu. Esse ponto intermediário poderia ser o segundo céu. Por fim, podemos deduzir que o céu visível aos nossos olhos, aquele que contemplamos diariamente, seria o primeiro céu, com o qual todos os habitantes da terra estão familiarizados. Mas quem são os habitantes do céu? A denominação mais comum atribuída a eles é a anjos.
A palavra anjo deriva do grego angelos, que significa mensageiro. Portanto, os anjos são frequentemente vistos como mensageiros celestiais enviados por Deus. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros, pois desempenham outras funções, agindo como agentes divinos com a missão de proteger aqueles que estão em perigo, sendo popularmente conhecidos como anjos da guarda. Em Mateus 18:10, Jesus afirma: "Cuidado! Não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu." Há ainda uma terceira categoria, os anjos que se envolvem em conflitos com outros anjos. Essa informação pode desafiar a crença comum de que o céu é um lugar de paz inabalável, harmonia, elegância e adoração. Embora essa descrição possa ser verdadeira para o terceiro céu, as Escrituras pintam um quadro diferente para o primeiro e o segundo céus. O segundo céu serve como palco para conflitos entre anjos, alguns a serviço de Deus e outros de Satanás. É nesse cenário celestial que Satanás lança suas acusações infundadas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12:10, lemos: "Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: Já agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite." Essas passagens nos ajudam a entender que o céu é um lugar complexo e multifacetado, cheio de atividades e seres celestiais, cada qual cumprindo o seu propósito divino. À medida que avançamos na nossa compreensão dessas verdades, que possamos manter nossos corações e mentes abertos para as revelações que Deus tem para nós, buscando sempre a sua presença e vivendo de acordo com a sua vontade. Ao nos aprofundarmos nos conceitos universais do céu, percebemos que esta noção, tão profundamente enraizada em nossas almas, ultrapassa barreiras culturais e religiosas, sendo uma ideia quase universal entre os povos da Terra. Em muitas culturas e tradições religiosas, o céu é visto como a morada dos deuses ou de seres espirituais superiores, um lugar de paz, recompensa e eternidade. Na nossa fé cristã, o céu é o trono de Deus, a morada dos anjos e o destino final daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. No entanto, a Bíblia nos revela uma estrutura mais complexa e rica, com a existência de 3 céus distintos, cada um com suas características e propósitos específicos. Primeiro, temos o primeiro céu, o céu visível, aquele que todos nós podemos ver ao olhar para cima. É o céu da atmosfera, onde vemos as nuvens, onde voam os pássaros e onde se encontram os fenômenos meteorológicos. Em Gênesis 1:20, lemos: "E disse Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu." Este é o céu familiar a todos nós, uma parte integral do nosso mundo físico. Em seguida, temos o segundo céu, o espaço exterior, onde estão os corpos celestes como as estrelas, os planetas e as galáxias. Em Salmos 19:1 está escrito: "Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos." Este céu é vasto e misterioso, evocando em nós um senso de admiração e reverência pela magnitude e majestade da criação divina. Finalmente, há o terceiro céu, o céu espiritual, a morada de Deus. Este é o céu mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:2-4, onde ele fala de ser arrebatado até o terceiro céu, o paraíso, onde ouviu coisas indizíveis que ao homem não é permitido falar. Este é o lugar mais sagrado, o trono de Deus, a morada eterna para os santos, um lugar de indescritível glória e paz. Para nós, cristãos, o terceiro céu é o destino final, a esperança eterna de estar na presença de Deus. É o lugar onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte, como descrito em Apocalipse 21:4, a ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Entender a existência desses três céus nos ajuda a ter uma visão mais completa e profunda do plano divino. O primeiro céu nos lembra da beleza e da provisão de Deus em nossa vida diária. O segundo céu nos mostra a grandiosidade da criação divina e o poder infinito do Criador. E o terceiro céu nos oferece a esperança e a promessa de uma eternidade ao lado do nosso Salvador. É fundamental que vivamos cada dia com a consciência de que nosso verdadeiro lar não é aqui na terra, mas no céu. Que possamos fixar nossos olhos nas coisas celestiais, buscando viver de uma maneira que glorifique a Deus e prepare nossos corações para o encontro com Ele. Em Colossenses 3:2 somos exortados que mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Que essa verdade nos encoraje e nos fortaleça na nossa caminhada de fé, lembrando sempre que o melhor ainda está por vir. O céu nos aguarda com toda a sua glória, e nossa esperança está firmada em Cristo, que preparou um lugar para cada um de nós em seu reino eterno. Ao nos aprofundarmos ainda mais na compreensão do céu, precisamos abordar um aspecto fascinante e talvez surpreendente: os habitantes do céu e os conflitos que ocorrem lá. À primeira vista, o céu pode parecer um lugar de paz inabalável e perfeita harmonia, mas as Escrituras nos revelam uma realidade mais complexa. Os habitantes do céu são, em grande parte, os anjos. São seres espirituais criados por Deus para servir e realizar suas ordens. Eles são frequentemente mencionados na Bíblia como mensageiros que trazem a palavra de Deus para a humanidade. Por exemplo, o anjo Gabriel trouxe a mensagem do nascimento de Jesus a Maria, Lucas 1:26-38. No entanto, nem todos os anjos desempenham o papel de mensageiros. Alguns são conhecidos como anjos guerreiros, como o arcanjo Miguel, que lidera os exércitos celestiais contra as forças do mal. Em Apocalipse 12:7-9, lemos sobre uma batalha celestial e houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Este relato nos revela que existem conflitos no céu. Satanás, originalmente um anjo de luz, rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu, levando consigo uma legião de anjos que se tornaram demônios. Estes anjos caídos continuam a se opor aos planos de Deus e a tentar a humanidade. Os conflitos no céu nos mostram que a batalha entre o bem e o mal não está confinada à terra, mas é parte de uma guerra espiritual mais ampla que acontece nas regiões celestiais. Efésios 6:12 nos lembra disso, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa batalha espiritual é real e afeta nossas vidas diárias. Mas não devemos temer, pois temos a certeza da vitória em Cristo. Jesus já venceu Satanás na cruz e garantiu a nossa vitória final. Em Colossenses 2:15 lemos, e, despojando os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Os anjos de Deus continuam a lutar por nós, protegendo-nos e nos guiando. Em Mateus 18:10 Jesus disse: Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celestial. Isso nos mostra que temos anjos da guarda, que nos protegem e nos guiam. Assim, ao compreendermos que há habitantes no céu, anjos que servem a Deus e batalham por nós, e que existem conflitos celestiais, devemos nos sentir fortalecidos e inspirados a viver uma vida de fé e obediência a Deus. Sabemos que não estamos sozinhos na nossa luta contra o mal. Deus está conosco, e os seus anjos nos ajudam. Que possamos nos lembrar sempre de que estamos envolvidos em uma guerra espiritual,
mas que a nossa vitória é certa em Cristo. Devemos nos revestir da armadura de Deus, como nos exorta Efésios 6:13, e por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Vamos explorar a diferença profunda entre o céu e a terra, e como podemos trilhar o caminho para a salvação. A Bíblia nos apresenta um contraste nítido entre estes dois reinos, e é fundamental compreendermos essa distinção para vivermos uma vida que agrada a Deus e prepara nossos corações para a eternidade. A terra, como sabemos, é um lugar de beleza criada por Deus, mas também de corrupção e pecado. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado permeou o nosso mundo, trazendo dor, sofrimento e separação de Deus. Em Gênesis 6:5 lemos: O Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. O pecado não só corrompeu a terra, mas também criou uma barreira entre a humanidade e Deus. Isaías 24:5-6 descreve: A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Por outro lado, o céu é um lugar de pureza, santidade e glória divina. É a morada de Deus, onde não há pecado, dor ou sofrimento. O Salmo 19:1 declara: Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a obra de suas mãos. E em Apocalipse 21:4 recebemos a promessa de um futuro sem lágrimas, que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Enquanto a terra é marcada pela imperfeição e o pecado, o céu é o nosso destino final, um lugar onde seremos restaurados à plenitude da comunhão com Deus. E como podemos alcançar a salvação e garantir nossa entrada no céu? A resposta está no amor sacrificial de Deus, manifestado em Jesus Cristo. Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou um caminho para nos libertar da maldição do pecado. Em Romanos 5:8 lemos: Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou a glória do céu e veio a esta terra contaminada pelo pecado com um propósito: tornar possível a nossa salvação eterna. Ele viveu uma vida perfeita, morreu na cruz em nosso lugar, e ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. Em João 14:6 Jesus declara: E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Para receber a salvação, devemos reconhecer nossa condição de pecadores, nos arrepender de nossos pecados e crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Efésios 2:8-9 nos assegura: Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Uma vez que aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos chamados a viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Devemos nos afastar do pecado e buscar viver em obediência à vontade de Deus. Em Gálatas 5:22-23 somos encorajados a produzir os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O caminho para o céu não é fácil, mas é repleto de esperança e promessa. A cada dia, devemos fortalecer nossa fé, nutrir nossa relação com Deus através da oração e da leitura da Bíblia, e viver como testemunhas do amor de Cristo. A palavra de Deus nos dá uma imagem gloriosa e majestosa do céu. João, o apóstolo amado, foi privilegiado com visões celestiais que ele compartilha conosco no livro do Apocalipse. Ele descreve a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, como um lugar de esplendor inimaginável.
Em Apocalipse 21, 18, 21 lemos: E a muralha era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro puro. Os alicerces da muralha da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. Os 12 portões eram 12 pérolas, cada portão feito de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Essas descrições transcendem nossa compreensão terrena. As ruas de ouro, os portões de pérolas, e as pedras preciosas adornando a cidade apontam para uma realidade que supera qualquer beleza que possamos experimentar aqui na Terra. Tudo isso nos revela a grandiosidade do céu e a perfeição que nos espera. Mas a visão mais gloriosa do céu é a presença do próprio Deus. Apocalipse 21, 3 nos diz: E ouvi uma grande voz do trono, que dizia: E agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A maior bênção do céu é a comunhão eterna e direta com nosso Criador e Salvador. Ali, não haverá mais separação, pecado ou sofrimento. Estaremos eternamente na presença do Pai, contemplando sua glória e recebendo seu amor infinito. Essa visão do céu nos enche de esperança e expectativa. Como cristãos, vivemos com a certeza de que nosso destino final é um lugar de paz, alegria e comunhão com Deus. O céu é nossa verdadeira casa, e essa esperança nos sustenta nas adversidades da vida terrena. Pedro, em sua primeira carta, nos encoraja com essas palavras em Pedro 1, 3, 4, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Essa esperança viva nos impulsiona a viver com um propósito maior. Sabemos que nossas tribulações presentes são temporárias e que um futuro glorioso nos aguarda. Em Romanos 8, 18, o apóstolo Paulo nos lembra: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nossa expectativa do céu também nos motiva a compartilhar essa esperança. Sabemos que muitos ainda não conhecem essa promessa maravilhosa, e é nosso dever como seguidores de Cristo levar essa mensagem de salvação ao mundo. A certeza do céu nos dá coragem para testemunhar e viver de maneira que honre a Deus, sabendo que um dia estaremos com Ele na glória. Que possamos refletir a glória de Deus em nossas vidas diárias, sabendo que a eternidade nos espera. E enquanto aguardamos esse dia glorioso, que possamos compartilhar essa esperança com todos ao nosso redor, levando a luz de Cristo a um mundo que tanto necessita. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com outros, inscreva-se no nosso canal e continue conosco para mais palavras de edificação.